Olá pessoal, começando aqui mais um podcast no Fala Fera, aqui no Colégio Portal Ângulo. E hoje temos um convidado muito especial que tá tendo muita repercussão hoje em dia nas redes sociais. Se apresenta aí, Beto. Fala pessoal, Beto Carvalho aqui, sou de Limeira, muitas pessoas me conhecem aqui, outras não. Faço aí um trabalho na internet de conhecimentos gerais e eu agradeço ao Felipe e ao Raul pela oportunidade de estar aqui e eu agradeço aí, né, a oportunidade de contar um pouco da minha história e um pouco do meu trabalho também. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece a sua presença, Beto. Muito obrigado. Beto, eu quero fazer a primeira pergunta aqui. Como foi para você começar a fazer seu conteúdo? O que te instigou a começar a fazer conteúdo? Te motivou? Então, na verdade, esse conteúdo que eu faço hoje de conhecimentos gerais, ele não é o primeiro. Eu comecei a colocar a cara na internet, foi em 2017, onde eu comecei a dar dicas de inglês na internet. Então, eu tinha um perfil chamado Inglês com Roberto Forte, porque eu sou Beto Carvalho, meu nome é Roberto, né? Eu tenho outro sobrenome que é Forte, então era Inglês com Roberto Forte. E aí eu comecei a dar aula de inglês. E aí, com o tempo, fui pegando a prática das câmeras, esse tipo de coisa, porque no começo a gente... Nossa, é meio travado, né? Acontece. Vergonha, assim, aí eu precisava gravar uns 30 vídeos para ficar bom entendeu? Então, aí eu comecei com o inglês, então. Aí chegou a pandemia, aí quando chegou a pandemia... Nessa época eu já estava trabalhando como professor de inglês e lembrando que eu sou autodidata em inglês, inclusive sou autodidata em inglês. E muitas, na verdade, várias coisas eu sou autodidata, né? Graças a Deus eu tenho essa capacidade de eu mesmo buscar conhecimento. E aí, quando chegou a pandemia, eu tive uma queda muito brusca dos meus rendimentos, porque eu tinha alunos, né? E aí eu optei por fazer um outro perfil que não tinha nada a ver com inglês, que foi o de futebol, que aí eu fui pro fute espetacular, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vê, né, que a pessoa quando quer ficar pegando vai pulando de galho em galho. Vai pulando de galho em galho, o que der certo a gente fica. E posso te fazer uma pergunta? Pode Qual fazer. Que é o seu time? O time que eu torço é aquele que tá ali, ó, na prática, quase rebaixado, mas ainda tô torcendo, hein, é o Corinthians. Até um palmeirense e um São Paulino aqui torcendo pra gente se rebaixar, né? Ô Beto, é que nem você falou, você começou no inglês e depois pro futebol. Futebol. Aí eu fiquei 3 anos no futebol, né? Só que em paralelo ao futebol... Perdão te interromper, mas você fazia esses de futebol pro YouTube ou pro Instagram na época? Pros dois. Pros dois? Pros dois. Na verdade, para 4 plataformas. Pra TikTok, Kawaii, Face... Não, Instagram e o YouTube. Aí eu pensei, por que não fazer algo em paralelo a isso? Porque tipo, eu não estava muito feliz só no futebol, porque eu queria fazer algo... Porque o futebol é mais um entretenimento. Eu queria fazer algo que agregasse mais valor às pessoas. Então eu pensei, por que não usar essa capacidade, né, que Deus me deu? Eu acredito que seja isso um talento que Deus me deu desse auto-ensino, por que não utilizar para agregar valor na vida das pessoas na internet? Porque é o seguinte, a minha proposta sempre foi a de sufocar, abafar conteúdos que são, digamos assim, fúteis, que são irrelevantes para a sociedade. Então, o meu intuito foi o de, através do meu trabalho, ele impactar outras pessoas para que outras pessoas também trilhassem pelo mesmo caminho e também atingissem pessoas também para agregar valores também para outras pessoas, entendeu? E aí eu fiz esse perfil em paralelo ao Fute Espetacular e comecei a ficar mais feliz trabalhando com esse perfil que eu tenho hoje, que é o Beto Carvalho Quiz ou Beto Carvalho Oficial que eu tenho hoje. E a sua ideia sempre foi expandir ele para região ou sua primeira ideia foi manter ele aqui em Limeira mesmo? Inicialmente eu pensei em ficar somente em Limeira, só que devido às proporções que tomou de maneira muito rápida, eu comecei em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2023, lá no Parque da Cidade de Limeira, conhecido como Hípica, né? Sim, Hípica, a famosa Hípica. É um espaço separado para cavalos, né? Só que eles chamam de Hípica, né? E aí eu comecei ali... Era duramente criticado, inclusive porque eu dava valores muito baixos, só que era valor que saía do meu bolso. Sim. Então eu só podia arcar com aquilo que eu podia, aquilo que eu tinha condições.
É porque também os outros viam os vídeos do Next Level que já dava R$100, mas não é assim que funciona pra todo mundo. O cara também já fazia trabalhos como esse fazia muito tempo. E também começou em 2020, eu acho. E começou em 2020, já tinha um canal de jogo também, entretenimento. Então, ele já tava nessa vibe de dar prêmios há muito tempo. Eu tinha começado em fevereiro do ano passado. Não dava para eu tirar do meu bolso R$100, e ficar dando assim. prêmios absurdos para as pessoas. Uma resposta muito básica. Para respostas muito básicas. Sim. Eu vou lá dar 50 conto cada resposta básica. Não tinha como. Sim. Então, assim... eu sei que depois vai entrar nesse assunto sobre quais as dificuldades que eu enfrentei ao longo dessa minha carreira, digamos assim, mas uma delas é essa daí, que é justamente essas críticas na internet devido aos valores que eu dava, que eles chamavam de inútil, um valor inútil, fica aí dando esmola para as pessoas. Mas meu intuito, ao dar premiação para as pessoas, não é enriquecer as pessoas. Sim. Eu até desconfio, na verdade, de pessoas e até vou atrás de saber onde é a fonte de pessoas que dão prêmios muito absurdos. E quando eu faço pesquisas e vou atrás de influenciadores que dão valores absurdos, vamos tirar aí alguma porcentagem, porque não vamos generalizar, porque tem uma frase que diz que toda generalização ela é burra, né? Não vamos generalizar. Só que eu, fazendo uma pesquisa, percebo que influenciadores que dão valores muito altos, geralmente a fonte do dinheiro é sempre baseada ou em jogo de azar, ou jogo de azar, que é jogo de aposta, ou jogo do tigrinho, ou lavagem de dinheiro. Sério, velho? Sim. A maioria das pessoas que dão, por exemplo, iPhone na rua, a maioria dos influenciadores que dão moto, que dão granas muito altas, exceto um que eu sigo, que eu admiro muito, que foi citado aqui já, que é o Ilan, do Next Level DJ. Ele sim usa o dinheiro de recurso próprio, ele sim tem o recurso próprio, por isso admiro ele. Porque já tem uma grande carreira. Já tem uma grande carreira, entendeu? Tem longo tempo, né? Tem um longo tempo no mercado, mas esses outros influenciadores que eu fui atrás, não vou citar nomes aqui por questões éticos, mas eu fui atrás e sempre tem lá assim na biografia, patrocinado por Bet, as famosas bets. Blaze, jogo do tigrinho. Aí eu falo, peraí, e vou falar uma coisa, nos bastidores disso aqui, eu já recebi propostas de postar tipo um stories ou dois stories só de R$30 mil de casas de apostas e eu não aceitei. Porque também é o seu ideal, Beto. Você não quer repercutir isso para seus seguidores. Tem uma amiga minha que ela é blogueira, ela já ia receber 20 mil por uns 3 stories só. Pra você ver. É isso aí, o valor é esse daí. Mas se você não aceita de jeito nenhum... Não aceitei de jeito nenhum e não foi uma proposta só. Foram várias propostas de várias pessoas falando, sou administrador de tal plataforma, se você fizer 2 stories aí você vai ganhar 20 mil reais, 30 mil reais. E é um monte de dinheiro que eles prometem. Um monte de dinheiro que eles prometem. Na verdade, quem só ganha é o dono do negócio e só o influenciador. Só que quem joga só perde. Não, pra você ter ideia, Beto, um amigo meu, ele ganhou dinheiro, só que ele só podia sacar se ele ganhasse R$1.000. Tem isso. Entende? E tem casa de aposta. Tem como, porque o cara sempre vai perder. Porque ele vai ganhar um pouco, vai ter aquele nível de dopamina no cérebro, que é aquela coisa que a gente sempre fala que é a mesma coisa que a droga faz. Sim. Vai chegar a pessoa a querer mais, só que ela vai ficar perdendo. Exatamente. Sentir a vontade de ganhar. E é assim ganhar. que as casas de aposta lucram tanto. Meu pai até me explicou um dia que tem casa de aposta que vê que se você estiver ganhando muito dinheiro, eles vão bloqueando os seus saques. Aí você ganhou 5 mil, você não consegue sacar ou só consegue sacar uma parte. Sim. E o resto a casa de aposta leva pra ela. Coincidentemente, hoje, teve um grande influenciador que falou que tinha um valor dele parado lá numa de casas de apostas. Era um saldo, se eu não me engano, de R$129 mil. Ele não conseguia sacar. Tá vendo qual que é o problema? Sim. O problema é essa avareza, essa vontade, esse imediatismo de querer dinheiro a todo custo. Só que assim, para mim, meus valores, eles são inegociáveis. O que eu não quero para mim, eu não quero pro próximo. Sim. Então é a regra de ouro e é aquilo que Jesus ensinou.
não faça para os outros aquilo que você não quer que seja gostaria feito que com fizesse para você. você. Então, a minha regra, eu sigo essa regra. Então, já falei com o meu público, podem confiar nos patrocinadores que eu coloco aqui, porque são patrocinadores que não são enganação, não são para vocês ficarem perdendo dinheiro, é tudo muito bem estudado, calculado, eu faço muitas perguntas para divulgar qualquer coisa que está no meu Instagram. Tanto é que eu não divulgo nem muita coisa justamente por causa disso, porque a maioria, infelizmente, é uma maioria vou usar uma palavra que é uma maioria de podridão nesse meio, entendeu? Infelizmente. E aí, e tem a questão também que as pessoas, infelizmente, baseada por aquilo que elas têm no coração, que é o desejo de querer o enriquecimento rápido, elas vão para a parte ilícita da coisa. E já estou deixando bem claro aqui, então, que Beto Carvalho, de mim, vocês não vão ver esse tipo de propaganda. De casa de aposta, jogo do tigrinho, Blaze, não vão ver esse tipo de propaganda da minha parte, não. Achei isso muito certo. Beto, e sobre a questão do seu perfil no Conhecimentos Gerais? O que fez exatamente a motivação de você criar ele? Exato. Tá. Aí, em paralelo, então, com o perfil que eu tinha de futebol, eu falei, então eu preciso agregar valor. Então, algo queimava mais no meu coração, tipo assim, qual valor você está agregando de fazer esses vídeos de futebol? Entretenimento, sim. Você não tá agregando valor em nada. Você tá fazendo entretenimento, ok. Nada contra quem faz entretenimento. Mas a pessoa não vai ganhar nada com isso. Exatamente. Tipo assim, nada contra quem faz entretenimento. Sim. Entretenimento existe. Eu mesmo tenho meus entretenimentos na minha casa também. Sim. Então não tem problema nenhum sobre isso. Só que eu não estava feliz em saber que eu estava só proporcionando entretenimento. Que algo faltava. E esse algo faltava... precisava ser algo que agregasse valor às pessoas. Aí eu falei, por que então não utilizar esse talento meu que, graças a Deus, eu tenho de conseguir aprender as coisas com facilidade e repassar também as coisas de forma clara. Aí veio a ideia de trabalhar com pessoas na rua. Sim. Não fazer aqueles vídeos tipo... R$2 um presente misterioso. Essas coisas também que não agrega valor em nada. Sim. Eu sempre comentei isso, até o Kennedy está aqui comigo também, que trabalha comigo, que é meu amigo e meu câmera, sempre comento com ele e falo justamente isso. Os vídeos, eles precisam agregar alguma coisa às pessoas. Não pode ser vídeos vazios. A pessoa não vai receber nada com isso. Não vai receber nada com isso, entendeu? Até esses vídeos que eu faço aí, que eu falo, por exemplo, assim, sei lá, fale aí alfabeto de países. Parece uma besteira, mas não é. Ela vai aprender países, ela vai aprender raciocínio rápido, porque tem 1 minuto. Sim. E ela vai trabalhar com a parte cognitiva dela, entendeu? Então... aí veio a ideia de trabalhar com pessoas na rua. Aí eu estava na minha casa, eu pensei, aonde que eu posso ir que tem pessoas, sei lá, tranquilas ali? Essa sua ideia de querer trabalhar com pessoas na rua foi pensado mais sozinho ou você trabalhou com uma equipe, projeto? Sozinho. Não, sozinho? Foi sozinho. Eu primeiro internalizei isso individualmente, Aí eu passei para 2 pessoas, que uma é o Kennedy e outra era uma outra pessoa que trabalhava com a gente, e falei, vamos fazer um outro perfil voltado a conhecimentos gerais? Vamos enfiar as caras. Sim. E eles toparam? Toparam. Não, bora lá. Ó, você vai fazer isso, você é o câmera, você vai fazer outra coisa. Aí a gente foi. Sim. Sabe? Vamos ver o que vai dar isso aí. Sempre usei essa frase, é até engraçado que eu sempre falei. Não. Vamos ver o que vai dar isso aí, sabe? Mas tá certo. Tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Tá certo, ô Beto. É que nem aquela frase, sem risco, sem história. No risk, no history. Mas, o Beto, que nem você falou, você começou no futebol, começou no inglês, aí depois veio a ideia de começar o vídeo com um quiz de conhecimento geral. Tem gente que no primeiro já desiste. Sim. Essa é a grande diferença de criador de conteúdo para apenas um especulador. O criador de conteúdo, ele é resiliente. Ele é perseverante. Ele vai se adaptando. E ele sabe o que ele faz? Eu sempre uso uma analogia. Fique pensando em várias fontes onde você joga moedas. Você joga várias moedas em várias fontes. A fonte que te trouxer mais retorno, você vai nela. Você trilha por aquele caminho, claro, desde que seja lícito. Né? Claro. Porque tem gente que vai jogar em várias fontes e vai... Não, tenta achar o atalho. Exatamente, não vai pelo atalho. Aí é que tá também o segredo. Não pegue atalhos. Ou também usar também a analogia que a Bíblia usa também, por exemplo,
lance o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Ou seja, significa isso. Empregue seus negócios em vários lugares, porque se de uma parte faltar, a outra vai cobrir. Vai ter retorno. É a mesma coisa, uma coisa de investimento. Eu sou investidor, é também outro assunto que eu entendo. A gente entende que dentro do investimento, não sem querer sair muito do foco aqui, mas já a gente volta. Fica tranquilo. Mas dentro do investimento, a gente entende que a gente tem que diversificar a carteira de ações e fundos imobiliários e de renda fixa. Por quê? Porque se uma empresa quebrar, se você só tem todo o seu dinheiro colocado numa empresa só e essa empresa falir, todo o seu dinheiro vai por água abaixo. Se você monta uma carteira com 10 empresas e uma empresa só fale, você só foi prejudicado com 10%. Sim. Você tem o lucro ainda dos 90%. Você ainda tem os 90%. Você tem ainda uma segurança. Então, trazendo para esse lado do que eu arrisquei, foi justamente isso. Estamos tentando no futebol, tentei no inglês, vamos agora para conhecimentos gerais. Sim. E aí eu vi que, graças a Deus, logo nos primeiros vídeos, ali, coisa de uma semana, eu consegui monetizar meu TikTok em 11 dias. TikTok. Sério? Em 11 dias de conhecimentos gerais, eu consegui monetizar meu TikTok. Ô Beto, deixa eu te perguntar agora. Sobre os seus vídeos, conhecimentos gerais, você claramente ganhou uma grande monetização sobre tudo. Mas sobre a questão das pessoas responderem suas perguntas, o que você acha assim? Você acha que elas vão ganhar um certo conhecimento com isso, né? Sim, com certeza. Tanto a pessoa que está sendo entrevistada, quanto as pessoas que vão assistir ao vídeo. E é justamente por isso que eu tenho públicos de vários nichos que me seguem. Uhum. Eu olho lá, por exemplo, na aba verificados, eu fico curioso sabendo, por que essa pessoa tá me seguindo? Eu vou lá, tá lá, sei lá, administrador, Sim. tá lá, cardiologista, tá lá, advogado, tá lá, vereador pela cidade tal. Tipo, professor. Tem tantas professoras de... tanto nicho de... Isso que é legal, porque você abrange todos os nichos, né? Eu comecei a abrir um quadro agora faz pouco tempo de decifrar imagens. Para usar o raciocínio lógico, tem que decifrar a imagem que eu coloco ali. Uhum. Então, isso daí é para parte cognitiva. O que teve de professoras me pedindo por inbox, por direct... Esses cartazes nessas imagens, o que teve não está escrito. É muita gente falando, para usar com os alunos, esse tipo de coisa. Mas também, Beto, a questão é que, vamos supor, os vídeos curtos vão gerar grande dopamina. Mas a diferença dos seus vídeos, isso que eu acho interessante, é que você vai fazer a pessoa aprender. Vamos supor, o menor osso do corpo humano, o maior osso. Sim. A pessoa vai conseguir um conhecimento que, vamos supor, pode usar na prova, pode usar na faculdade. Sim, pode usar em qualquer lugar. E aí você pode ver que pega vários níveis. E também pega todas as faixas etárias, é uma coisa incrível. Eu já fui no shopping que teve um menininho, eu sigo você nas redes sociais, pode tirar uma foto comigo? Aí você vai lá e encontra um adolescente de 15 anos, também é a mesma coisa. Pode tirar uma foto com você? Pode, fica à vontade, acompanha seu trabalho. Aí chega lá uma moça mais jovem, um rapaz mais jovem, depois mais adulto, depois idoso, chegando e falando, um dia no shopping, um rapaz... falando pra mim lá, falei, não, pode falar aqui no meu story e tal, o que você acha do meu trabalho? Ele falando assim, eu acho que você tá fazendo uma diferença tal, porque a geração de hoje, realmente, a gente faz perguntas mais básicas, eles não sabem responder. Nossa. É aquele tipo de coisa. Assim, sabe? Ô Beto, qual foi a resposta mais inusitada que você já recebeu de uma pergunta muito óbvia, uma pergunta básica? Tipo, uma pergunta que você acha fácil. Qual o órgão é responsável pelo olfato? O órgão? Nossa. Qual que a pessoa respondeu? Eu acho que a resposta mais inusitada, se eu não me engano, foi o tato. O tato? O tato. Que seria o sentido da pessoa ela pegar. usou um sentido, ela pegou um sentido que eu perguntei e usou outro sentido para responder. Qual que seria o órgão? Vai lá, não dá dessa. O órgão responsável. O nariz, tá certo. Pensei que seria um órgão. Não. Porque é que, vamos supor, suas perguntas pode ser muito básicas, só que eu penso, mano, às vezes é pegadinha. Pode ser pegadinha, exatamente. Mas nesse caso, não. Eu não gosto muito de trabalhar com pegadinha. Não gosto. Porque eu acho que pegadinha, tipo... Eu não sei explicar pra você assim. Pegadinha vai ficar uma coisa ainda meio vazia. Eu gosto de ser mais objetivo nas minhas perguntas. É assim, pergunta e resposta objetiva. Não tem essa de...
mas será que é uma pegadinha isso daí? É meio difícil. Geralmente eu fiz. Eu não vou negar que eu já fiz perguntas assim, mas eu acho que agora, de um tempo pra cá, eu parei de fazer esse tipo de coisa. E trabalhando com... Posso falar? E trabalhando com o público, porque geralmente com o público você vai ter muito mais experiência do que só fazendo vídeo, né? E teve alguma experiência dessa que te marcou muito? Por exemplo, você perguntou pra alguma pessoa e ela... Foi alguma resposta assim muito... Uau! Teve, assim, eu tenho um quadro que é assim, como é que funciona quando eu vou fazer perguntas de questionário nas cidades. Eu monto um questionário, primeiro na minha casa, vai lá, de 10 perguntas. Aí eu monto um questionário lá, de vários temas. Então eu pego assim, eu fico pensando assim, primeiro eu vou fazer um de língua portuguesa, segundo vai ser de matemática, o terceiro vai ser de geografia, o quarto de história, o quinto de química, o sexto de biologia, o sétimo... Aí eu vou pegando vários... Pode ser até que se repita alguma matéria. A mesma pessoa eu faço as 10 perguntas. Aí eu pego 10 pessoas na rua. Sim. E faço esse questionário de 10 perguntas. Ok? Só que na edição, eu separo por perguntas. Então, a mesma pergunta vai ser para as 10 pessoas respondendo a mesma pergunta. Então, por exemplo, eu perguntei assim, qual é a capital do Canadá? Ottawa. Então, Ottawa. Boa. Aí vai estar lá as 10 perguntas respondendo, as 10 pessoas respondendo a mesma pergunta. Só que, na verdade, no dia, não é assim que funciona. Tipo, eu pergunto uma pergunta só para a pessoa. Eu fiz 10 perguntas. Só que na hora da edição eu coloco todas numa pergunta só. Beleza. Só que tem um quadro no meu Instagram que chama um dos melhores participantes do meu perfil, parte tal. Uhum. Aí são esses aí que entra o quê? Por exemplo, já teve vez de eu ter 12 perguntas em que o rapaz acertou 11. Olha, você fez ainda tipo, mais quase, vai, 90%, vai. Uhum. Aí o que eu pego o que eu faço com essa pessoa, com esse vídeo? Eu pego o vídeo só dessa pessoa, porque eu gravei ela inteiro, e coloco lá, um dos melhores participantes do meu perfil, parte 15. Aí tá lá o rapaz respondendo todos. E geralmente todos os vídeos que eu fiz isso, todos viralizaram. Passaram assim do 1 milhão, 2 milhões. Sempre aconteceu isso. Ô, Beto, que teve um vídeo, vamos supor, não tinha como ser uma pegadinha, como você fez comigo agora. Que vamos supor, qual era 5 países com a letra P? A menina respondeu Piracicaba e Pirassununga. Então, foi em Cordeirópolis essa daí. Foi logo que a gente começou a sair, porque a gente gravava só em Limeira. Se eu não me engano, Cordeirópolis, eu acho que foi até a primeira cidade que a gente saiu pra gravar. Se eu não me engano, no ano passado, acho que mais ou menos no mês de maio, por aí, na metade do mês. Aí eu perguntei pra ela exatamente isso, 5 países com a letra P. Ela começou a falar Piraci, aí ela parou, ela falou assim, países, né? Só que eu acho que teve umas que foi ainda mais além, viu? Eu perguntei... Falou o quê? Não, eu perguntei países com a letra C. Ela falou Ceará. Nossa. Aí eu falei, não, países. Aí ela falou assim, países. Aí ela falou Castanhal. Eu falei, não, mas Castanhal é cidade. Eu falei, é países. Mas tinha quantos anos? Como assim, ela? Aparentemente uns 17 anos, mais ou menos. Nossa, 16, por aí. Aparentemente. Claro que eu não vou falar o nome da pessoa, que é óbvio. Não. Mas, assim... É até engraçado, porque às vezes a gente tá gravando lá na porque ela aparece lá, ela faz assim, tipo... eu não quero nem ver vocês, sabe? Eu juro. Fica com vergonha. Fica com vergonha. E aí, foi além... Eu quis ajudar ela e falei assim, pensa num país que tem aqui na América do Sul, que começa com C. Aí eu falei assim, vai lá, você não tá sabendo? Começa com CH. Ela falou assim, Bahia. Incrível, eu juro pra você, o vídeo tá lá. Bahia. Eu falei, começa com CH e ela falou Bahia. Seria o Chile e também tem a Colômbia. Chile, a Colômbia. Só que aí, na minha cabeça eu tava lembrando do Chile. Só que aí eu falei CH, ela falou assim, aí ela falou Bahia. Porque eu acho que ela pensou no H. Mas ela chegou a acertar algum país? Ou... Não, aí ela falou, Chile. Ela falou assim, a Bahia, deveria ser cidade, já teria acertado um monte. Eu falei, não, mas são países. Aí ela falou assim, China. Aí ela falou assim, tem China, tem japoneses, tem chineses. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? Mas, Beto, o que você acha que fez, não só, na verdade, só os adolescentes a caírem tanto assim, na questão das suas perguntas? Cara, todos os conhecimentos. Assim, não tem como a gente não entrar nesse assunto. Eu acredito que tem muito a ver com governos, né?
O governo. Eu acho que tem muito a ver com o governo, a maneira com que o governo ele começou a colocar em prática dentro das salas de aula, né? Por exemplo, hoje em dia, será que realmente está se ensinando essas matérias mais importantes que eu estudei lá na década de 90? Realmente, será que está ensinando mesmo geografia, história, língua portuguesa? Eu acho que deveria ter algumas matérias, por exemplo, que deveria ser obrigatório nas escolas, por exemplo, educação financeira. A educação financeira é muito importante. De falar. Educação financeira é uma das coisas que deveria ter. E eu acredito que por questões ideológicas, tem muitas coisas infiltradas dentro das escolas que estão se discutindo, por exemplo, hoje, ideologia de gênero, pronome neutro, direitos para minorias, mas às vezes você percebe que, tipo assim, mas peraí, direitos são para todos, então aí... É que por mais que esses são temas que estão muito na atualidade, mas também tem a questão da educação financeira. Vamos supor, um adolescente sai do ensino médio, não sabe como que ele vai saber se virar? Como que ele vai poder investir o dinheiro dele que ele tá ganhando? Infelizmente. Tem muita gente que... Sabe quantos por cento dos brasileiros investem? Com certeza menos que 30%. Menos que 30%? É. Vai mais pra menos baixo. Que 10%? Menos que 10%. Nossa. 3% dos brasileiros investem na Bolsa de Valores. 3%. E saiu uma notícia agora que mais de 40 bilhões foram investidos em casa de aposta. Casa de aposta. Quer que eu te dou outro dado? 40% das pessoas que recebem Bolsa Família apostam. Apostam. Eu vi essa notícia também. O dinheiro basicamente o dinheiro que chega, o dinheiro que geralmente já vai no tigrinho. Que já seria para uma ajuda de custo, digamos assim, porque não pode o dinheiro chamar que era isso para de ajudar a família. Salário, né? Sim. Não pode chamar de salário. Um dinheiro de ajuda de custo, na verdade, vai para jogo de aposta, de jogo de tigrinho. Porque tá na ilusão que vai conseguir fazer mais dinheiro e acaba... Exatamente. Aí a pessoa vai se afundando cada vez mais. Teve gente que já tirou... É porque não pode ser noticiado isso. Mas teve gente que já tirou a vida por conta desses jogos, esse tipo de coisa, por causa da falta de educação financeira. Se tivesse colocado desde o começo, vamos supor, no fundamental ainda mesmo... Só deixando o dinheiro render. Não só isso, mas vamos supor, se tivesse ensinado a pessoa, chegaria nem perto da questão da jogo de aposta. Não chegaria. Não daria espaço pra esse tipo de coisa. E, infelizmente, a gente vê muita gente de menor já entrando nesse mundo e perdendo muito dinheiro de pai, de mãe. Eu conheço pessoas que conviveram comigo que preferiram esse caminho mais curto, imediatista. E, tipo, você fica se perguntando por que não vai trabalhar, não procurar um trabalho digno para você ter um dinheiro digno para depois você pegar e investir no lugar correto. Porque investimento é uma coisa, aposta é outra. Uma coisa é jogo de azar que você não tem garantia de retorno. Sim. Outra coisa é investimento que, claro, você também tem que investir com sabedoria, mas só que você tem a garantia do seu investimento. Claro. Então são coisas completamente distintas. Então, assim, eu fico até triste de saber que tem muitos jovens que estão trilhando por esses caminhos. Eu culpo os influenciadores, mas também tem pessoas que têm uma certa idade que também são culpadas. A gente não pode... Não, porque quem joga também é culpado. Bom. Tipo assim, a gente não pode tirar a culpa também de quem entra nessa vida, porque quem entra quer uma vida imediatista. Quem entra quer pegar atalho. Sim. Só que também existem os culpados. Que é o dinheiro também. fácil. O dinheiro fácil. Só que pra mim tem os culpados também que são influenciadores e... É que também, Beto, a pessoa... Não é que ela vai pro caminho mais fácil, mas também... Vamos supor, ela não tem a vontade, vamos supor, de investir. Ela não quer ver um vídeo sobre investimento, ter que estudar sobre aquilo. Ela quer colocar o dinheiro dela e torcer. Na verdade, é a união de várias coisas. É de várias coisas. É a preguiça de querer aprender. É o imediatismo, ou seja, querer as coisas rápido. Querer o dinheiro na hora já. Querer as coisas na hora. Esse nível de dopamina que a gente fala que dá no cérebro, quando a pessoa ela vê que ela recebe um dinheiro, ela fala, pô, aqui eu achei o meu tesouro. Só que quando ela vai ver esse tesouro, esse alimento, na verdade, ele entra doce na boca e quando cai no estômago, ele fica amargo. Esse que é o problema. Nem tudo que reluz é ouro. Exatamente, nem tudo que reluz é ouro. Mas, Beto, vou te perguntar. Pode perguntar. Sobre as redes sociais, qual que você acha que tá mais em alta hoje em dia? A que tá mais em alta? Tanto pra você quanto no geral. Tipo, qual você acha que você mais visualiza e qual você acha que vem mais crescendo no geral?
Olha, com esse programa de monetização aí, eu acredito que o TikTok teve um aumento muito significativo com essa questão da monetização. Tem muita gente migrando para lá por conta da monetização. Porque, por exemplo, o Instagram, ele não monetiza aqui no Brasil. Se eu não me engano, só são 3 países que monetizam. Estados Unidos... Não monetiza o Instagram? Não. Com views, não. Só assim, na live. Na live é monetizado, assim, com presentes. Com presentes, mas assim, views não. Aqui no Brasil, não. Vamos supor, no Instagram a pessoa pode até ter um perfil, mas se ela for famosa, também pode receber a questão de patrocínio. Patrocínio, aí sim. Mas assim, na questão de visualização, não existe patrocínio no Instagram. É ruim, né? Porque... Na verdade, o que a nossa... porque eu vivo disso. Eu vivo de internet, né? Então, assim, a minha principal renda vem disso e vem dos meus investimentos. Então... É o TikTok que monetiza, é o Kawaii, é o Face e é o YouTube. O que mais, hoje em dia, o que mais tem monetizado, tem mais trazido retorno é o Kawaii. Em segundo lugar fica o TikTok, em terceiro lugar fica o Facebook e em quarto lugar fica o YouTube. O YouTube paga muito pouco por causa dos shorts, né? Ficou famoso. Então isso que eu ia perguntar. Ficou famoso, basicamente, né? Eu acredito que é difícil essa palavra famosa, ela é muito relativa. Por que eu vou falar isso? Porque é o seguinte, por exemplo, eu já fui pro Rio de Janeiro e fui reconhecido lá. Que legal. Eu fui em Florianópolis, tinha uma turma toda no hotel, que ficou no mesmo hotel que eu e que meus amigos estavam comigo, e ficaram olhando pra mim. Eu falei, bom, não sei o que é. Estão olhando, sei lá. Aí veio um que ficou com mais, digamos assim, mais coragem, que era o professor daqueles alunos que estavam ali hospedados naquele hotel. Aí ele perguntou, você, por favor, eu falei, pode falar. Ele falou assim, você não é aquele rapaz que faz perguntas no TikTok, entrevista na rua? Aí eu falei, o Beto Carvalho. Ele falou, aí a menina falou, falei que era ele, é ele mesmo. Aí eu fiz um story ainda mostrando, pessoal, eu tô aqui em Florianópolis, eles não são daqui de Florianópolis, parece que eles eram do Rio Grande do Sul. Olha... Aí, então assim, eu acho que é um pouco relativo esse negócio de famoso, porque quando eu fui para Salvador, aí eu já não tive ninguém ninguém me abordou. Quando eu fui para Natal agora, semana retrasada, eu tava no Rio Grande do Norte. Sim. Fiquei 5 dias lá. Te reconheceram lá? Não. É isso que eu tô falando. Aí, acho que vai depender um pouco, é isso que eu tô falando, da distribuição regional. Como eu sou aqui de Limeira e pega São Paulo, tá pegando mais essa parte sudeste, sul, um pouco ali do centro-oeste só. Ali, nordeste e norte ainda falta muito ainda pra chegar lá. Eu sei que no TikTok aparece os estados que pega. Vamos supor, já teve pessoa... Deixa eu ver. Vamos supor, não chegou no norte também, né, a questão? No TikTok fica mais centralizado aqui, região de Campinas, São Paulo, Limeira, fica mais aqui, por aqui mesmo. Curitiba, fica aqui. Só que, por exemplo, estatísticas do Instagram já mostra pra mim Fortaleza, já mostra pra mim Salvador. Só que, tipo assim, é coisa de, 1,6% do meu público. Então, você pega 416 mil vezes 1,6% vai sair o número de pessoas que me seguem daquela região. Entendeu? Chegou em Brasília, Beto? Brasília também. Brasília, eu acho que é o terceiro lugar é Brasília. Primeiro é São Paulo, capital. Segundo é Limeira. Terceiro, Brasília. Quarto, Rio de Janeiro. Quinto fica sempre variando ali, Fortaleza e Salvador. Fortaleza e Salvador. É que eu falei que tá famoso, que você entrevista amigos meus, parentes. Minha irmã conseguiu R$100 com você. Sua irmã? Minha irmã. Não foi uma que acertou medula óssea, não, né? Não, ela... Porque ela acertou, teve uma aqui no centro, ela acertou onde é produzido o sangue. Só que eu ia de 10 em 10. Eu parava uma pessoa e falava, valendo R$10, onde é produzido o sangue? A pessoa falava, sei lá, coração. Eu falei, não, coração bombeia o sangue. Sim. Aí ia lá, tal, fui subindo, R$20, 30. Quando chegou, que era a última oferta, sim. Era a última oferta. Pergunta valendo R$100, Praça Toledo de Barros. A menina tava com a camiseta da escola, não lembro o nome da escola. Pergunta valendo R$100, com o microfone assim, onde é produzido o sangue? Ela falou, medula óssea. Ganhou. Eu tipo, falei assim, eu falei, ganhou R$100. Nem ela acreditou. Aí, sua irmã, desculpa cortar você. Não, de boa. Minha irmã, ela conseguiu 50, só que você dobrou pra ela porque ela te seguia. No shopping? No shopping. Lembrei. É uma do... Tava com um moletom verde. Ela tinha errado onde Jesus tinha nascido. Eu lembrei. Era duas pessoas, eram duas meninas. Duas meninas.
Era em Belém, só que ela falou Vaticano. Ela falou Vaticano, verdade. Eu usava uma roleta, na verdade, na época. Eu tipo, girava uma roleta. Não, pedia pra pessoa girar a roleta, aí caía a pergunta, aí tinha lá a pergunta, sei lá, qual o maior órgão do corpo humano? Sim. Pele, né? Aí eu mostrava a pessoa qual é o maior órgão do corpo humano. Aí ela respondia. Então tinha um pouco um fator sorte, sim, porque dependia da roleta, só que ela se deu muito bem. Aí ela conseguiu R$50. Eu falei, se você estiver me seguindo, eu dobro o valor pra você. Eu falei, tô te seguindo. Mas só que eu vi que ela ficou tremendo e eu falei, calma. Nervoso na hora. Falei, acalme-se e tal. Aí eu falei assim, fica tranquilo. A gente vai passar o Pix pra você e tal, porque geralmente a maioria de dia a gente passa no Pix. Quando tem em nota, né, em espécie, a gente paga em espécie, quando não tem, passa por Pix. E aí eu fui lá e eu lembro muito bem desse dia aí. Quando você falou que é sua irmã, agora eu tô lembrando muito bem da ocasião. Eu lembro que foi lá no shopping, lá do Pátio, Shopping Pátio Limeira. E nessa relação do pátio, você já entrevistou, acho que 2 vezes, grupos da nossa escola aqui. Um que eu acho que foi o mais recente, inclusive, que acho que eram... Quantas perguntas foram? 4 perguntas, 3 perguntas, eu acho. Foi pro 2 meninos, né? Tinha 3 meninos, só que você só entrevistou 2. Que era... Qual era a capital de Canadá? Você perguntou, que eu lembro. Qual que era o maior órgão? Ou maior osso? Maior órgão. Maior órgão do corpo humano. E qual era a capital de Do Paraná. Do Paraná. E também se perguntou que era a raiz cúbica Raiz cúbica de 27. Ah, tá. E ele errou. Eu não sei se você lembra. Ele só... Nossa, é tanta gente que teve... Eu tava mais ou menos tentando fazer Era uma lá conta. no pátio também. No pátio No também? pátio. Era um menino loiro e um outro cabelo preto. Isso, Nossa, que na época ele tava com o cabelo raspado. Porque assim, eu tava mais ou menos tentando fazer uma conta esses dias lá em casa de mais ou menos quantas pessoas eu já entrevistei. Eu acredito que já passou das 500 pessoas, mais ou menos. Nossa, estaria umas 1000. Não, mas eu acho que não. Eu acho que... Será? Eu acho que não. Aqui em Limeira você tem uma média de quantos, mais ou menos? Não dá pra saber, assim. Eu fui mais ou menos pelo número de cidades que eu fui e pelo número de perguntas que eu faço. Então, porque se o número de perguntas é o número de pessoas que eu preciso, aí eu fui pelo número pelo número das cidades, mais aqueles que eu fazia outros formatos. Assim, eu falei mais de 500, mas pode ser que tá beirando 1000 aí. Mas é mais de 500, mas eu acho que não passou mais de 1000, não. Mas, assim, nunca fiz essa contagem também, né? Nem tenho tempo pra isso, pra fazer contagem. Não dá pra... Imagino. Ô, Beto, hoje o feitiço vai ser contra o feiticeiro. Hoje a gente tem algumas perguntas pra você. Eu já tava preparado. Só que assim... Pessoal, o homem é preparado. O que a gente vai fazer? A gente faz uma roleta, que nem se faz nos seus vídeos. E vai ser 3 perguntas pra cada. Conhecimentos gerais. Eu já tava preparado. Aí a roleta. Quando eu tava... Aqui a roleta. eu, na verdade, antes de vir pra cá, eu falei, se eles fizerem isso comigo, gente, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Se eu souber, eu vou responder. É que o povo pensa, vamos supor, já que você sabe, vamos supor, você vai mostrando pergunta, então ele sabe tudo. Não é tem assim, como saber tira tudo. isso da cabeça. Ó, qualquer pessoa da internet que fala, qualquer pessoa, não na internet, qualquer lugar, se ela falar que ela sabe tudo, e já desconfia dessa pessoa aí. Ela tá mentindo, hein? E vai funcionar da seguinte maneira, primeiro a gente vai perguntar 3 perguntas da roleta pra você, que vai ser girado aleatoriamente, e depois vai ser 3 perguntas pra gente. Daí a gente vai responder 3 perguntas. Vocês vão responder também, mas da roleta também. Da roleta também. Tá bom. Será que, vamos supor, seria bom só pro Beto? Não, vamos todo mundo. Pode girar, Kleber. Ai. Já tô nervoso aqui, ó. Pode girar, Kleber. Eu que sou a vítima agora. Oi. Clica na tela. Eu que sou a vítima agora, pessoal. Ou pode clicar na tela pra girar, o Betão. Eu? Assim mesmo. Touch? Exato. Aí, ó. Eu aqui, ó, touchscreen, sabia? Ai. Vixe, caiu aí, gente. Em que ano foi realizado o primeiro transplante de órgãos no Brasil? Em que ano foi realizado o primeiro transplante de órgãos no Brasil? Essa é mais difícil mesmo. Olha, esse negócio de data comigo, eu tenho uma dificuldade muito séria com o negócio de data. Eu não sei. Que a gente dá uma dica? Primeiro de tudo, eu não sei nem qual órgão que foi, qual foi o primeiro órgão. Então eu deveria saber isso, qual foi o primeiro órgão. Nunca parei pra pesquisar isso. Então, consequentemente, não saberei o ano também. Então não sei nenhuma das coisas, não sei nem o órgão e nem o ano. Você quer uma dica? Pode falar. Foi entre 1950 e
1980. Isso. Eu ia colocar 2000, pode ser Entre 1980. 1950 e 1980? Isso. Sim. Nossa, 30 anos de... E 70, então. 1950 entre 1970. Ah, vai, 1960, então. Quase. 1964. Um mero chute. Qual foi o órgão, vocês sabem? O órgão não vou saber te responder. Então, sabe? mas aí que tá. Nesses casos aqui, o que eu faria? Eu procuraria também saber qual é o órgão, porque eu ficaria com duas informações em mente aqui. Eu ficaria com duas informações. Qual foi o órgão e qual ano esse órgão teve o transplante, na verdade. Mas muito boa pergunta, tá vendo? Eu gosto de desafios. Muito boa. Quem fez a pergunta? Oi? Quem fez as perguntas? Foi as meninas aqui da produção. Aí, ótimo. Eu gosto de desafio. É isso daí. Pode clicar em remover. Vamos lá, remover. Mais uma. Meu Deus do céu, vou passar vergonha aqui, ó. Tá vendo? Na rua é um jeito, tá vendo? Qual feriado é comemorado no dia 21 de abril, Beto? Tiradentes. Ó, Tiradentes. Mas isso aí eu considero como fácil, na verdade, né? Vamos lá. Nossa, esse atualmente eu já não assusta. atualmente, quantos elementos químicos tem a tabela periódica? Agora eu tô confuso entre dois números. Espera aí. Eu tenho dois números em mente, porque, tipo assim, eu fiz essa pesquisa, mas me parece que na hora da pesquisa me deu uma divergência de informações. Eu vou ter que falar os dois que eu pesquisei. Pode falar. Porque eu pesquisei e eu não cheguei numa conclusão, porque tinha um site atual falando que era um determinado número, tinha outro falando que era outro, que já tinha descoberto mais 3 elementos. Então, pra mim, ou eu fico com 115, ou eu fico com 118. Então, Qual que é o dos dois? 118, Olha. então é a última informação, tá vendo? Aí, Por ó, isso que eu fiquei com que essa... também, Beto, também tem esse site que não confirma, vamos supor, esse elemento químico realmente está confirmado para entrar na tabela periódica. Então, e tem a questão também, o fator, por exemplo, será que foi no começo de 2024 ou será que tá mais no meio de 2024 e, sei lá, às vezes entrou mais 3 elementos? Sim. Essas coisas de atualmente é uma coisa que a gente tem que estar sempre atualizando, Sempre essa é a ligado. questão. Então, 118, né? Sim. Acertei, então, ó, acertei 2, errei 1, hein? Pode dar mais uma, viu, Beto? Mas vocês aprontaram comigo. Hein? Aprontaram comigo, vamos lá. Dá pra fazer 5? Ai. Essa é de boa, Beto. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico foi inventado aqui no Brasil. Olha isso. Só não lembro o nome do rapaz, não lembro mesmo, mas foi um brasileiro que inventou o chuveiro elétrico. Uhum. E foi aqui no Brasil também que foi inventado o filtro de barro, viu? O filtro de barro foi aqui no Brasil. A última pergunta Então- sua, 3 acertos, Ô, 1 erro. Beto, não é um filtro de barro que é um dos melhores filtros, assim? Os melhores filtros que tem feitos até hoje, que assim, em disparada é o que você pode mais confiar. Mas por quê? Se tem um motivo, assim, diferente dos outros? Cara, o processo dele, porque além do própria cerâmica, ainda dentro dele você percebe que tem um outro filtro ainda. Então ele passa por um processo de 2 filtros. O filtro que a gente usa hoje de carvão nas torneiras, ele não tem tanta eficiência quanto de cerâmica, porque primeiro que a água da torneira passa muito rápido, e segundo que, assim, eu acredito que tem os desgastes do próprio carvão que, com o tempo, na verdade, que faz com que a água não seja totalmente filtrada. Mas, assim, mesmo assim, a água se torna potável, não é por causa disso que ela não é potável, só que, mesmo assim, disparada ainda continua sendo o filtro de barro o mais, assim, confiável, digamos assim, em termos de filtragem. Uhum. Tá, a minha última? Sua última pergunta. Daí depois vai pras nossas. Tá. Fazer a pergunta essa pro Beto. Na Tá verdade, acostumado já. qual o maior osso do corpo humano? É o fêmur. Perfeito. Localizado aqui na perna, na verdade, né? Como um todo. Aí é vocês Agora agora? é a nossa. Você quer girar aí? Você consegue? Vamos responder nós dois, então, Raul. Aham. Qual o número mínimo de jogadores em cada time numa partida de futebol? Pelo que eu lembro, é 7. Porque a partir de 7 é considerado. A partir de 7 é considerado WO. É isso mesmo, é 7. Eu sabia essa. Vamos lá.
Qual o menor e o maior país do mundo? O maior eu sei que é a Rússia. O menor... Mas aqui tá falando de extensão territorial, né? Territorial. Tá. O menor é o que eu te falei antes, Vaticano. E o maior é a Rússia. Certa resposta. O Beto já sabe já. Cara. É eu que tô falando certa resposta aqui. É verdade. Vaticano é o menor e a Rússia é o maior em extensão territorial. Lembrando que o Vaticano também é o menor em população, só que o maior em população é a Índia, que ultrapassou a China em abril do ano passado. Tá? Você acredita que caiu na prova isso semana passada? Caiu? Uhum. Na sua? Uhum. Que atleta detentor do recorde de medalhas olímpicas. Essa eu sei. Eu acho que eu sei quem é, mas começa com... Eu acho que é o... É um nadador? Então, acho que é Michael ele. Phelps. Eu acho que é o Michael Phelps. Eu acredito que seja o Phelps também. Tá correto? Ah lá, tá vendo? Nossa, admira esse Essa cara. daí também eu já tinha pesquisado também. Não é que, Beto, esse Michael Phelps tem detentor de um montão de medalhas olímpicas e, vamos supor, ele não tá fazendo mais nada, só tá investindo e tá bem lá em Maldivas. Aí. Que eu vi. Tá vendo? Esse ano fica em Madagascar. Não sei se eu não vou saber. Fica no Índico. Oceano Índico, mais pro lado da... o Oceano Índico fica entre a África e entre a Oceania. Fica ali. Oceano Gente, Índico. é confirmado, o Beto sabe tudo. Não. A primeira eu não sabia, o órgão lá, não. Não fala isso, não. Eu acho que essa é a última. Não cai na dele, não, pelo amor de Deus. Brincadeira. Eu tô aprendendo todo dia e esse é o desafio, aprender cada vez mais. Quantos graus são necessários para que dois ângulos sejam complementares? Eu lembro da Maura ter me falado isso no 9º ano. São, acho que é 90 graus. Complementares, porque 90 graus eles se complementam. Vamos lá. Quer intercalando ou... Vamos fazer assim, ó. Quem responder primeiro, então? Quem responder primeiro? Pode ser, Beto? Pode ser. Vamos tentar, vamos lá. Já tô me impressionando aqui. Ai. Qual a capital da... Nem Da ideia. Guiana Francesa? É Cayena. Cayena, isso. Correto? Aí. Boa. Quantos pares? Quantos pares de costela um ser humano normalmente possui? Quantos pares de costela? 12. 12? Acho que é 12. Correto? Essa daí eu demorei um pouco. Eu fiquei em dúvida entre 12 e 22. É 12 mesmo. Teresina? Teresina. Sou péssimo em Nordeste. Teresina, Piauí. Tá correto? Teresina. Só que ele respondeu primeiro. Mas é Teresina no Piauí mesmo. As demais capitais, elas são banhadas pelo Atlântico. Será que é o Pi que vai perguntar aí? 3,14, 15, 28, 29, não sei. Quantas casas decimais tem o número P? Infinitos. Infinitos. É isso? É isso aí. Olha aí sim, hein, Beto? Quer deixar uma pra ele responder e a outra a gente responde? Porque faltam duas? A gente vai aguentar, não. Você sabe, não. Se quiser, vamos ver o que vai cair aí. Se quiser que eu responda. De quem é a famosa frase, pensa, é o René Descartes. Escreve Descartes, mas é Descartes. É isso? Correto? Vai a última, vocês vão responder? Ou Acho que vai girar. Responde vocês aí. Tem que girar de todo jeito. Vai lá. Vamos lá, vocês vão responder. Vamos lá. Vamos ver se eu sei também, né? É a baleia azul. Correto. Isso aí, é isso mesmo. Boa. Obrigado, viu, Beto? Obrigado. Mas, Eu que agora, agradeço. ô Beto, já que você é um cara que tá sabendo muito sobre atualmente, antigamente, que faculdade você gostaria de ter feito ou que você já fez depois do ensino médio? Depois do ensino médio, eu só fiz um curso técnico de informática. Eu não tenho faculdade. Não? Ah, é? Não tenho faculdade, não tenho universidade, não tenho nada. Mas vamos supor, se você quisesse focar em alguma faculdade, qual que você gostaria?
Nossa, é uma pergunta difícil essa, cara. É uma pergunta difícil, porque, assim, pessoas com o meu perfil que tem essa coisa de querer abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, ela acaba mesmo meio que tendo uma dificuldade na decisão, na tomada de decisão. Essa coisa meio de eu ter feito já... Por exemplo, eu sou músico desde os 12 anos de idade. Eu toco aí pelo menos uns 6, 7 instrumentos musicais. E eu aprendi isso sozinho. Comecei a me interessar com inglês há 10, 12 anos de idade. Eu conversava com professores de inglês na 5ª série. Eu corrigia professoras de inglês na sala de aula. Eu lia livros de ponta cabeça com 6 anos de idade. E eu não tinha entrado nem na 1ª série ainda. Eu estava ainda no primário. Então, assim, como eu sempre me interessei por vários assuntos da vida... É meio difícil responder essa pergunta para você agora, assim, o que você escolheria? Eu sempre tive dificuldade em tomar decisões, assim, decisões muito precisas, assim. Sim, sempre tive dificuldade, porque é aquela coisa de querer abraçar várias coisas, assim, na minha vida, então por isso que eu tive essa dificuldade. E, assim, é muito difícil responder essa pergunta agora, assim, de subtão, é difícil, né? Não, é que nem a pessoa que sai ensino médio. A pessoa tem que escolher alguma coisa, só que é pra vida inteira então, dela. É pra vida inteira. E é aquela coisa, aquilo que eu falei, como eu me interesso por vários assuntos, cara, é muito difícil, assim, eu falar pra você agora, assim, nossa, qual que eu escolheria pra seguir uma carreira, assim? É muito difícil. E ainda, vamos supor, Beto, a pessoa escolhe uma, se arrepende. Então. Aí, e eu vejo várias pessoas que fizeram a faculdade e não trabalham daquilo, hein? Eu, por exemplo, fiz um curso técnico de informática, trabalhei sei lá, um ano com isso, com formatação de computadores, e depois nunca mais trabalhei com isso. Então. E na sua carreira, você tem alguma meta mais alta a cumprir, assim? Tipo, viajar para mais estados ou até para fora do Brasil para fazer Então, a minha meta, meu sonho mesmo, fazendo esse tipo de trabalho, é justamente, eu tenho 2 metas na minha vida. Dar um conforto melhor para minha família, através do meu trabalho. Tenho dado já, graças a Deus, mas quero melhorar isso. E também a viagem, cara. Viagem foi uma coisa sempre que esteve sempre nos meus planos, viagem. Até porque quando eu comecei lá com o inglês, lá em 2017, eu tive condições de ir para Argentina, Uruguai e Chile. Você teve a oportunidade de foi? Fui. Olha, que top. Eu fui primeiro para Argentina, depois Argentina aí, a gente pega um navio ali no porto de Buenos Aires, você já vai com o navio 40 minutos, você já vai parar no Uruguai, Colônia del Sacramento, no Uruguai. E depois em 2019 eu fui pro Chile, aí foi quando eu conheci a neve mesmo, fui lá nos montes lá, como montanhas. Que é a primeira sensação de ver a neve, Beto? É uma sensação única, assim, inenarrável, porque não dá pra você explicar, assim. A única besteira que eu fui fazer lá foi a de tirar a luva e pegar o gelo na mão e ficar segurando. Ficou vermelho. Queimou tudo. Sabe o que aconteceu? Formigou a minha mão, adormeceu e não queria voltar mais. Nossa. Eu pensei, eu vou perder minha mão. Ficou uns 10 minutos e eu ficava fazendo assim. Eu fiquei fazendo assim e fiquei. Aí eu comecei a colocar a mão no bolso, a esquentar, não voltava. Eu fiquei uns 10, 15 minutos com a mão dormente. Eu falei, eu vou perder essa mão aqui. É como se eu tivesse deixado dentro do congelador lá. Porque você sabe, se você colocar algo dentro do congelador e a uma determinada temperatura, não passa mais corrente sanguínea por aquilo ali. Aquilo ali simplesmente acontece o quê? Ele necrosa. É tipo o Beto, quando a pessoa faz aqueles esportes na neve e a mão fica preta. Fica. Nossa. Aí eu comecei a entrar em desespero. Foi o desespero que eu entrei ali naquele momento. Mas chegou a ficar preta? Não ficou preta. Ficou, na verdade, bem vermelha a minha mão, só que eu não sentia, eu ficava fazendo assim pra voltar. Só que aí depois, aos poucos, foi formigando, foi voltando, eu comecei a ficar tranquilo. Mas eu achei que... E pra essa viagem no Chile, você foi sozinho ou você foi acompanhado? Não, eu fui com amigos. Nessa época eu fui com um grupo ali de eu e mais 4 pessoas. E na primeira vez foi eu mais um amigo meu ali que morava ali perto da minha casa também. Foi um amigo meu também que era na mesma igreja que eu, na verdade. E aí, na segunda vez, com um grupo de 4 pessoas. Aí, falando da meta, eu tenho essa meta de, tipo assim, hoje a minha renda é para eu ter pelo menos um dinheiro separado ali para eu viajar para todas as capitais do Brasil. Então, eu já fui para 4.
Quais? Assim, tirando São Paulo, porque São Paulo eu já fui, mas não fazendo esse trabalho que eu faço, né? Porque São Paulo, na verdade, eu já nasci lá em São Paulo, então não vou contar São Paulo. Não conta. Mas vamos lá. A primeira foi Rio de Janeiro, eu fui de carro ainda, foi uma bela de uma aventura. Eu fui. E o que você achou? Nunca mais faço Nunca isso. mais. Não, Todo não mundo. Acho isso. que meu padrasto, na época que ele era menor também, ele foi com o meu avô, né? Ele falou que foi, tipo, uma das piores viagens em relação... Quando chegou, pô, alegria, pá. Mas durante a viagem foi muito pesado. Ele falou que foi muito pesado. Não, pra começar, eu não dormi direito do dia anterior pro outro dia, porque eu Sei que foi dirigindo? Muito ansioso. Sou muito ansioso, eu dormi tipo coisa de 2 horinhas. Nossa. A gente saiu de casa 4h30 da manhã, 4 horas, 4h30. Quando começou a dar umas 5 e pouco, 5h30, eu tava quase dormindo no volante, porque os dois que estavam comigo já tava derrubado ali. Ninguém conversando comigo. Nossa, você tava pescando já no volante, falando, Deus, tava... me ajuda, não deixa eu dormir. Eu não vi a hora do sol nascer, porque você sabe, quando a luz do sol bate no olho, você desperta, né? Tem aquela coisa de... Celular? Quando a pessoa vai dormir? Exatamente, aquela luz solar que quando entra nos olhos você fica mais desperto, aquela coisa, e também celular também faz todo sentido, por isso tem aquele bloqueador do azul. Sim. Que fica amarelado, né? Aí eu ficava assim, meu Deus, aí teve esse primeiro fator. Segundo, tempo de viagem, 8 horas e meia. 8 horas, que são 550 quilômetros. Terceiro fator, o pior de todos. Qual? Quando eu tava faltando 40 quilômetros para chegar às 11 horas da manhã no hotel, quebrou o amortecedor do lado esquerdo do meu carro. Nossa. E aí? Conseguiu resolver só no terceiro mecânico, porque os 2 primeiros me enrolaram, o terceiro também me enrolou, e eu não consegui resolver o problema, deixei o carro na rua durante 3 dias. No quarto dia que eu fui resolver o problema, consegui resolver e falei pros meninos, já que agora que eu tô com a cabeça boa agora, porque eu não tava com a cabeça boa, vamos ficar até sexta-feira então, a gente ia ficar só até... segunda-feira, terça-feira, vamos ficar até sexta, então. Nessa altura do campeonato. Eu falei, agora vamos aproveitar. Já que eu tô de carro e arrumou, agora vamos ficar até sexta-feira, então. Aí pagamos mais um tanto ali de diária do hotel e ficamos até... Então, Rio de Janeiro, aí em segundo lugar fomos para Florianópolis, terceiro lugar Salvador e quarto agora, semana passada, voltamos de Natal, Rio Grande do Norte. Ô Beto, é que a pessoa que tá atrás, um passageiro mexendo no celular, não sente a pressão que a pessoa dirigindo mesmo. É tenso. E vocês não foram... Você foi às 8 horas dirigindo ou vocês foram revezando? Não, eles não sabem dirigir. É só eu dirigindo. Eu ir de volta. Coitado, né, Beto? Imagina ir pra Bahia. Vou direto na Bahia com meu pai, tem que ir, quantas horas? Acho que é mais de 23 horas. Não chega a 23 horas. Não, mas é mais de um dia, Sim, não, mas é muito mais longe, né? Nossa. Porque Bahia, se não me engano, dá quase 2.000 quilômetros daqui até lá, não é não? Não chega, né? Dá 1.000 e pouco, né? Eu acho que é baixo, que a gente foi na parte... é Bahia, mas na parte sul. Tá. Então não é Salvador. Se fosse lá em cima... Se fosse Salvador, é quase 2.000 quilômetros. Natal, que a gente foi viajar de avião, deu 3 horas e 15. Imagina de carro. É difícil, Beto. Principalmente a pessoa dirigindo. Eu lá mexendo no celular, tudo bem, mas a pessoa dirigindo... É pressão, né? Mas, Beto, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, a gente agradece a presença. Se você quiser falar alguma coisa, a câmera tá ali, viu? Tá ok. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui, o Felipe, o Raul, as meninas ali que estão nos bastidores ali também, que fizeram as perguntas aqui, elas colocaram aqui numa saia justa. Tô brincando. A gente também. Vocês também ficaram saia justa, mas gostei muito porque eu gosto de desafios, gosto de ser desafiado. E quem quiser me seguir, quem quiser conhecer meu trabalho, no Instagram, tá como Beto_Carvalho_OFC. OFC é de oficial, então Beto Carvalho OFC. Se você colocar como uma pesquisa com espaço, também vai aparecer lá, tá? Tem selo verificado, 416 mil seguidores. Beto Carvalho Oficial também, desculpa, no TikTok, tô com 455 mil seguidores. No Kawaii também o mesmo nome, Beto Carvalho, também 356 mil por aí. No Face, Beto Carvalho também, com 140 mil. E no YouTube com 60 mil seguidores. Somando tudo dá 1.400.000 seguidores. Então segue lá, que são coisas de conhecimentos gerais que agrega valor ao público ali. As pessoas gostam, estão gostando bastante do meu trabalho. E eu também agradeço todo mundo que
que tá me seguindo também, vocês aqui, que também seguem meu trabalho. Eu agradeço demais pela oportunidade para falar do meu trabalho, falar um pouquinho da minha história aí, tá? Obrigado, viu, Beto? E obrigado às pessoas que estão vendo. Muito obrigado. Eu sou o Felipe, ele é o Raul e terminamos Fala Fera, viu? Obrigado.